Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o mestre José Salib Neto. Salib, obrigado aí por estar aqui hoje. O José Salib, ele é um mentor para mim e ajuda bastante aí no dia a dia, com conselhos aí sobre gestão. E acho que assim, para quem não conhece ele, tem uma história incrível desde quando ele fundou a HSM até hoje que ele é palestrante e por tudo que ele faz pela educação no Brasil, né? Então, desde todos os gurus que você trouxe para o Brasil aí, com agora também disseminando conteúdo em vídeos na internet, livros, né? O Gestão da Manhã, que é um best-seller, e agora com o novo Código da Cultura. E queria hoje te agradecer aí por estar aqui hoje. Bom, prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com o Gabriel, que também sou fã dele, né? Uhum. A admiração é mútua, né? E é um prazer, né? Minha vida inteira tem sido dedicada ao pensamento gerencial. Eu acredito que uma boa gestão faz com que tudo fique melhor, né? As pessoas fiquem melhores, as empresas ficam melhores, as organizações ficam melhores, os países ficam melhores, né? Então, eu sou um apaixonado do pensamento gerencial. Se você vê os países mais desenvolvidos, o que eles têm melhor que nós? Não é estradas ou prédios, eles têm uma gestão melhor que a gente, são mais organizados, né? E é exatamente a isso que eu dedico toda a minha vida, né? E vai ser assim até o meu último dia aqui. Pô, que legal. Eu fico imaginando, né? Porque assim, o Brasil ele já tem um atraso e imagina assim, se não tivesse uma empresa como a que você fundou, que educou tantos executivos aqui do mais alto escalão possível, né? Trazendo as maiores referências aí internacionais para cá, né? Então acho que ainda o Brasil é grato assim ao que você fez a educação executiva e o que você ainda vem fazendo agora de uma maneira totalmente diferente e mais adepto até aos novos tempos, com vários vídeos na internet, né? Comunicação exponencial. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, tem muita gente que não te conhece aí, mas contar um pouco da HSM, quantos não você trouxe para trazer todos esses gurus para o Brasil, né? E depois agora do que você está fazendo. Legal, a HSM é uma empresa que eu cofundei junto com o Harry Uffer e com a Marina Domingues em 1986, né? Com o objetivo, né? Eu tinha 26 anos, o Harry 28, Marina 25, a ideia era trazer palestrantes de fora, de países mais desenvolvidos, né, para dar palestras aqui, né, e a gente não tinha uma visão tão profunda como eu tenho hoje, né, com 26 anos você também não... A ideia era trazer essa turma, vender ingressos e ganhar um dinheiro, né, mas só que a coisa foi se aprofundando, né, eu acabei me aprofundando bastante, eu vi que não era simplesmente trazer gente famosa e trazer gente com um know-how interessante, mas que eu entrei numa mudança de pensamento gerencial muito forte, né? Entrei no meio de uma revolução que eu não tinha a menor ideia de onde eu estava indo. A grande sorte é que eu me identifiquei muito com aquele conteúdo, né? Que é a minha paixão, conteúdo de gestão, né? Eu não vejo a hora de ler sobre gestão, ler sobre empresas, ler sobre tecnologia, né? E ver como elas estão evoluindo, as pessoas estão evoluindo. Então tem sido essa a minha vida. A HSM, ela começou no Brasil, depois ela se expandiu para a América do Sul toda, com 2 parceiros da Argentina, né? Foi para o México, foi para a Espanha, foi para a Itália e para os Estados Unidos também, né? Então a gente foi, durante um período de 10 anos, nós fomos líderes mundial na área de educação executiva, né? Foi entre 2000 e 2009, assim. Foram anos bem interessantes, né? Eu já estou com 60 anos, né? Então o meu mundo hoje é diferente, né? Eu cumpri aquela fase de viajar pelo mundo, se arrebentar toda. Hoje eu estou mais focado em criar novos pensamentos, né? Como eu convivi com todos esses grandes gurus da gestão, né? Eu senti que muitos deles não acompanharam a tecnologia, né? E o impacto da tecnologia que teria no pensamento gerencial. Então, o meu trabalho começou aí, né? Como a tecnologia afeta o pensamento gerencial. E, na verdade, sempre foi vista como uma coisa à parte, né? A tecnologia eram instrumentos, eram técnicas ou, né, coisas que você usava para facilitar a tua vida e gestão era outra coisa, né? E quando a gente vê hoje, né, a gente vê que as duas estão casadas hoje, né? Então, toda vez que tem uma mudança na tecnologia, tem uma mudança no pensamento gerencial e basicamente tem sido o que tem me movido nesses anos todos, né? Eu escrevi junto com o Sandro Magaldi 4 livros, né? O mais conhecido dele é o Gestão da Manhã, que já está chegando a quase 50 mil exemplares vendidos, né, em menos de um ano. Se você imaginar, a HSM já teve editora, né, e quando a gente vendia 3 mil livros, era uma festa, né, e nós estamos aí quase chegando a 50 mil. Então isso é
nos dá muita satisfação e mostra que nós estamos no caminho certo, né? Então estamos escrevendo outros livros, tem mais 2 livros vindo, né? O Algoritmo da Vitória e um livro focado mais em estratégia que vai para o ano que vem. Então tem sido assim muito legal. Eu me desenvolvi como palestrante, né? Durante o período da HSM eu nunca quis ser palestrante porque o meu lugar era atrás do palco, né? Era com eles, trabalhando no conteúdo deles, era potencializando aqueles palestrantes que estavam lá. Depois com a minha nova carreira eu acabei me abrindo para isso, né? E quando eu vi, eu estou dando palestra no Brasil inteiro, né? Desde Sacramento, em Minas Gerais, até Teresina, no Piauí, até Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, impactando as pessoas, dando um rumo para as pessoas, né? Para as empresas, né? A gente tem recebido assim, centenas de agradecimentos de pessoas que têm reconhecido o impacto dessas ideias que estão fazendo para a própria carreira deles, né? Porque hoje a gente vive num mundo confuso, né? Um mundo dirigido por uma velocidade da tecnologia jamais vista, né? E as pessoas estão perdidas, né? Não sabem o que fazer, para onde ir, o que aprender, né? Porque mudou, causou essa tecnologia cada vez mais rápida provocou realmente uma confusão no mundo. Por um lado, as pessoas e empresas que sabem utilizá-la têm muito sucesso, só que a maioria não sabe, né? Então a gente está dando essa orientação para como eles podem perenizar tudo que eles construíram durante anos, né? E dar o próximo passo, principalmente. Não, e é extremamente importante isso, né? Porque assim, a tecnologia aumenta a velocidade e as pessoas ficam perdidas e tomando cada vez... Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, vai para trás, né? Acho que assim, esse é o momento que mais está precisando sobre isso. E ao mesmo tempo eu vejo do outro lado também, porque você tem aí as startups que são inovadoras, tudo, mas você tem um monte de gente que tem uma ideia, arruma um investimento ali, começa e não tem nada de gestão, não tem nada da parte de cultura, né, que vai ser extremamente importante para essa empresa ser duradoura, porque senão ela vai e também morre, né? Então acho que assim, chegou um momento que ligou muito toda a bagagem de gestão tradicional junto com esse novo olhar de adaptação aí desse mundo novo, né? Exatamente, mas na verdade, assim, o que a gente... Acho que a razão do sucesso que a gente tem feito é principalmente mostrar para o público, né? E talvez eu e o Sandro a gente tenha sido os primeiros no mundo, é mostrar que a gestão como ela foi concebida, né? A gestão como ela foi mostrada, inclusive em centenas de eventos da HSM, ela ficou paralisada. Ela não cresceu como a tecnologia cresceu. A tecnologia pegou uma tração muito forte e o pensamento gerencial meio que ficou estagnado. Então existe um gap muito entre o que é uma gestão, né, voltada para esse mundo da tecnologia e o que é a tecnologia, e como os dois andam juntos, né? E dos dois lados, tem tanto pelas empresas tradicionais que precisam renovar, né, se atualizar nesse mundo da gestão, como também startups, né? Você viu aí o caso do Airbnb, né? Uma total falta de preparação do fundador, né? Do WeWork, do Airbnb, não, desculpa, perdão. Do WeWork, depois você dá uma editada, mas que basicamente não teve nenhuma maturidade para tratar com questões, né? Eles tiveram uma ótima ideia, potencializaram isso através da tecnologia, mas muito pouco conceito do que realmente um líder tem que se comportar, que tem que fazer. E a empresa, se você vê o valuation da empresa, em 2 semanas eles saíram de valuation de 40 bilhões para 8. Só pelo fato do seu fundador não ter maturidade, né, dentro da sua gestão. Então, isso que ele está falando serve para os dois lados, não é só para ajudar os velhinhos a se atualizarem, né? Eu acho que o que a gente fala tem muito a ajudar empresas como a Crowd, né, empresas, startups, né, que precisam, para potencializar, eles precisam se amadurecer gerencialmente e entender uma nova filosofia de gestão que não foi criada pelos grandes gurus, entendeu? Sim. Então é isso que a gente tem feito. E conta um pouquinho sobre o que você fala no seu livro de gestão da manhã, sobre motor 1 e motor 2, para as empresas se manterem nessa atualização, assim. Bom, com essa velocidade que nós vivemos, né, a gente usa bastante a questão da Lei de Moore, né, que é o Gordon Moore, fundador da Intel, né, um dos fundadores da Intel, onde ele previu que o poder processamento computacional dobraria a cada 18 meses e o custo cairia pela metade, né? Então, com isso, né, o mundo ficou cada vez mais rápido. Essa lei tem sido até questionada, né?
Tem pessoas que falam que não, que já chegou no topo, né? Por exemplo, em 1971, quando o primeiro microprocessador foi lançado, você tinha dentro dele 2.300 transistores, que é o que faz o microprocessador ser rápido. Hoje nós temos 10 bilhões de transistores dentro do microprocessador, e daqui a 18 meses, 20 bilhões, daqui a 36 meses, 40 bilhões. Então, assim, esse mundo anda numa velocidade que a gente jamais viu. E com isso, as empresas são forçadas a criar coisas novas. Pela velocidade, não tem jeito. Se você tem um mundo muito veloz, se você não cria coisas novas, você fica pelo caminho. E para isso é muito difícil. A gente, no nosso estudo, viu que é muito complicado para as empresas inovarem no seu dia a dia, né? O seu dia a dia você tem faturamento, você tem problemas, você tem parte financeira, você tem pessoas, né? E fica muito difícil. E o que a gente chama de motor 2 é aquela área de inovação que sai um pouco da empresa, que vai para um outro lugar físico, né, com cabeças diferentes, com cabeças novas, que tem um olhar mais de fora do negócio já criado, para poder criar a nova onda de crescimento. Quem fez isso muito bem é o Magazine Luiza, com o Luiza Labs, né? Eles tentaram fazer isso dentro do Magazine Luiza, não deu certo. Em 2015 eles chegaram no fundo do poço, com 200 milhões de dólares de valuation. Hoje estão com 50 bi de valuation em 4, 5 anos. Reinventaram total, porque fizeram o Luiza Labs fora de lá, com cabeças novas, e criaram uma nova cultura para competir nesse mundo exponencial, né? Não, e isso faz sentido porque, se for pensar hoje, o ciclo, pelo menos aqui das startups que elas lidam, na verdade são 3 ciclos, né? Você tem a ideia, a concepção, e aí você começa a colocar um negócio no ar, ver como o usuário se comporta, mede isso, vai melhorar, até chegar num produto que dá um market fit, e aí você começa a escalar. E quando você começa a escalar, você não quer mais mudar, né? Porque você achou um caminho que ele vai indo. Só que se você não mudar uma hora, alguém vai vir aqui, vai fazer e vai. E aí... Ele mudou totalmente. Só se você pegar o timeline de empresas como a Amazon, por exemplo, ou até aqui o Grupo Folha de São Paulo, né? Para não falar que tudo acontece no Silicon Valley, nos Estados Unidos, mas pô, você viu o Grupo Folha aqui, né? Começou com um jornal, né? Foi para a UOL, uma plataforma de notícias, criou lojas dentro do UOL, criou um sistema de pagamento, PagSeguro, e criou um PagBank. Então, ele continua evoluindo, ele não está fazendo a mesma coisa, simplesmente não ficou dormindo no site, né? A própria Amazon, que nasceu para vender livro, e hoje, quantos serviços que tem, né? Continua, é uma plataforma, né? Cada vez mais as empresas têm que virar plataformas de negócio, porque a tecnologia faz com que isso, que as forçam a fazer isso, né? E conta um pouco mais sobre isso, de empresas virarem plataforma daqui para frente, né? Principalmente essas tradicionais aí que a gente tem, como é que você vê que elas podem se transformar em plataforma? Olha, todas elas têm que se transformar em plataforma de qualquer jeito, né? Ou seja, se você ver bem a questão da plataforma, o que está por trás disso? Está em conhecer o teu cliente um a um, né? Ele te leva a conhecer o seu cliente, porque geralmente as empresas não conhecem o cliente, né? Eles sabem mais ou menos o nicho que compra, mas pergunta, mas qual é o nome do cara que comprou? Chega para o Carrefour, mas qual é o nome da mulher que vem aqui comprar o meu produto? Não sabe. E a plataforma faz exatamente isso, ela faz com que o seu marketing, o seu relacionamento, ele seja personalizado, né? Então você tem isso que você faz através da tecnologia. A gente identificou isso quando veio, a gente fala assim, mas qual foi a primeira grande plataforma criada, né? E a gente identificou que foi o iPod, né? O iPod junto com o iTunes. Na verdade era um tocadorzinho de música, eles abriram aquela loja, imediatamente as pessoas conseguiam fazer o seu playlist individualizado. E a Apple sabia exatamente quem eram as pessoas. Então se você vê o database da Apple hoje, é um negócio impressionante, eles sabem cada pessoa, né? Inclusive meu iPhone aqui deu um problema outro dia, né? Eu fui lá um representante da Apple, não na Apple Store, mas lá em Alphaville, ele botou um cabo dentro do meu telefone e falou, olha, você comprou esse telefone lá em Fort Lauderdale às 13 horas e 25 minutos, né, com o vendedor tal, e você tem mais 3 anos ainda 3 meses de garantia no teu celular. E aqui a gente vai nas lojas, o cara fala assim, você trouxe a nota? Você trouxe a nota, você não tem, entendeu? Então, dependendo assim, da loja, você comprou num lugar, nem troca naquele. Exatamente, então você vai trocar uma mercadoria num varejista normal, ele ainda pergunta, juro por Deus, ele ainda pergunta se você guardou a nota. Se você não guardou a nota, você tem que morrer com aquele prejuízo, né? E a Apple não conhece cada um. Então, no fundo, o propósito da plataforma é criar mercados de né? A gente tinha mercados de muitos, mercados nichados. Hoje, a gente vive no mundo do algoritmo, que roda a plataforma, e são mercados de ou seja, a tua página do
do LinkedIn é diferente da minha, a tua página da Netflix é diferente da minha, da Spotify. Então, se essas empresas não entenderem que eles têm que desenvolver mercados de e conhecer os seus clientes a fundo, que no fundo é uma regra tradicional do marketing, né? Conhecer bem o seu cliente. Só que hoje você tem ferramentas para chegar lá, né? Então, cada vez mais a gente vive num mundo personalizado, que você vai ter que saber exatamente como se comporta esse cliente, quando, hábitos, né? Eu dou um exemplo de uma pizzaria, por exemplo. Tem exemplos novos, né? Agora eu vou para essas cidades do interior, né? Então não adianta lá chegar, porque a Amazon faz isso, a Apple faz... Pô, o cara chega lá, meu cara tem uma lojinha, entendeu? Eu falo, então dá um exemplo de uma pizzaria, né? Aí eu pergunto assim, qual é a principal pizzaria da cidade? O cara fala lá, tem uma pizzaria na Fortaleza que chama Vignoli, né? Uhum. Aí eu cheguei lá para o dono da Vignoli e falei, mas você está preocupado com... você está preocupado aqui com o iFood? Ele falou, mais ou menos, né? O cara já... a gente faz algumas vendas lá, tal, não sei o quê. Aí, naquele dia eu estava lá, né, na Vignoli. Aí eu vi um motoqueiro do iFood levando uma pizza dele, né? Aí eu até falei para ele, olha, esse aqui, você fez a pizza, você fez todos os ingredientes, maravilhoso. Pô, você foi lá para a Itália aprender a fazer pizza, só que o iFood veio aqui, pegou metade do teu lucro e ainda levou o teu cliente, o nome dele, o endereço dele, o telefone dele, e-mail dele e o comportamento de compra do cara. Só isso que ele levou. E você ficou com a massa, entendeu? Então, isso é uma plataforma de negócio. Tanto que hoje você pega o Habib's, por exemplo, né? O Antônio, o Saraiva está alucinado, né? Porque o iFood literalmente tirou metade do lucro dele, entendeu? Então, se as empresas não virarem plataforma por elas, alguém vai virar por eles, entendeu? E aí engole metade do seu lucro. Mas é incrível que eles ainda viraram um ecossistema, porque eles ainda cedem crédito pro cara da pizzaria que precisa de dinheiro de vez em quando, de fluxo de caixa. Fica dependente completamente. Cede o motoboy para entregar, então já não é mais o dele, e aí virou completamente independente. Exatamente. E assim, aqui mesmo tem uma galera que pede um tal de o iFood Loop, que é pelo próprio iFood que é feito, né? Não é nem mesmo pelos restaurantes. Ele sabe todos os comportamentos que eles captaram dos clientes dos outros. E agora eles começam a entregar também comida deles. Né? E hoje os dados, né, os dados são o novo petróleo. Antigamente o que valia muito eram prédios, eram máquinas, laboratórios, tudo. Hoje o que vale são os dados, né, da pessoa. Então se você tem esses dados e você só consegue fazer isso se você virar a plataforma, né? Cada vez mais, né, dentro do seu negócio. Cada empresa tem o seu estilo, cada empresa tem o seu jeito, e esse business, ele chega em tudo quanto é lugar. Quando você fala assim, não é possível que nesse negócio não vá chegar. Então pega um exemplo, por exemplo, de um amigo meu que acabou de voltar de Israel, ele falou que Israel, como é um país muito atacado, né, muito está cercado de inimigos, né, eles tiveram que desenvolver dentro do exército uma tecnologia de monitoramento muito sofisticada, né. E depois que a pessoa passa um tempo no exército, ele sai do exército e tudo que ele desenvolveu lá é dele, né? É o que o exército dá de volta, ele dá toda aquela tecnologia. Então desenvolveram uma tecnologia para vacas, que você bota um chip na vaca, né? E através do monitoramento você fica sabendo se a vaca... porque a vaca tem que produzir leite de qualidade, né? Na verdade, cada vaca produz para nós, a gente acha que uma vaca produz leite. Se a vaca não for muito bem cuidada, ela produz um leite péssimo de qualidade, tem que ser jogado fora. Então, por exemplo, você pega Israel, tem 120 mil vacas. As 120 mil vacas de Israel são muito mais produtivas do que as vacas brasileiras, entendeu? Por quê? Porque você não monitora as vacas. Então você bota um chip, tem todo o sistema de monitoramento, você fica sabendo como a vaca está ruminando, como a vaca está dormindo, como ela está descansando. Isso tudo afeta na qualidade. Então a qualidade do leite de Israel é maravilhosa. Ele vai me dizer que isso não é plataforma, entendeu? O que causa isso? Causa uma ruptura em quem produz queijo, causa uma ruptura em quem produz leite, causa no fazendeiro, né? Você imagina um cara que tem não sei quantas mil vacas e vem um cara do lado com menos vaca, mas tem essa tecnologia, que é uma tecnologia que você sabe, né, que a plataforma tem esse contato, você sabe como essa vaca se comporta. De novo, mercado de né? Que legal. E recentemente você lançou um novo livro com o Sandro Magaldi, né, que é o Novo Código da Cultura. O que os leitores podem esperar desse livro? Pois ele dá continuidade àquela questão que nós detectamos, que a tecnologia evolui muito no seu desenvolvimento e não para, né? Pela lei de Moore, ele continua evoluindo numa velocidade incompreensível para o ser humano. Inclusive, não só da lei de Moore,
mas você tem agora a questão da computação quântica, né? Você viu que o processador do Google agora, ele faz cálculos aí Vai quebrar a lei de Moore. Quebrou a lei de Moore. Quebrou a lei de Moore. Que já era rápida. Quando todo mundo achou que a lei de Moore estava batendo no teto, apareceu esse outro, que basicamente faz com que em 3 minutos eles fazem cálculos que demorariam 10 mil anos para um supercomputador hoje fazer, né? Então, assim, o mundo não fica mais devagar, né? E com isso, né, as coisas vão mudando, né? E dentro da gestão, a gente mostrou que modelos de negócios mudam, né? Você vê modelo baseado em plataforma, você tem a parte da educação, que é uma indústria que ficou disruptada, mas ninguém quer admitir, né? Que ela foi disruptada completamente. A questão da liderança foi disruptada também, porque nunca na história do mundo dos negócios tantas empresas se perderam em tão pouco tempo, né? Se você pegar um número assim, é assustador. Você tem lá as tradicionais Nokia, Kodak, BlackBerry, JCPenney e Blockbuster, né? E continuam, né? Outras, né? E tem outras que estão vivas, né? Mas já perderam sua relevância e esperando voltar um dia, que nem Motorola, que nem Xerox, tantas outras, né? E com isso, né, a gente viu que a parte da cultura também não tinha sido evoluída, né? Aquilo que demorava décadas para construir nas empresas, que toda empresa que tem uma cultura forte se orgulha, né? A cultura Ambev, a cultura Algar, né? Porque cultura é um jeito de fazer as coisas, é um jeito de trabalhar, são comportamentos, são inspirações, enfim, a cultura tem vários componentes, né? Que fazem com que as pessoas ajam do jeito que agem, né? E a gente viu numa conversa com o Jorge Paulo Lemann, que endossou nosso livro, né? E viu que ele falou assim, adorei as ideias de gestão do amanhã, mas não fazemos nada disso aqui dentro, né? Nós levamos um susto, falei, pô, como pode um cara tão avançado, né? O Jorge Paulo Lemann, apesar dos seus 80 anos, continua trabalhando, está em cima da bola, tem os melhores executivos no mundo inteiro. E de repente, né, ele se sente ultrapassado, né? E aí ele pediu para a gente fazer uma análise do que realmente estava acontecendo com isso. E nós batemos na cultura dele, né? Aquela cultura que levou ele até agora de criar um império na área de bebidas, né? 70% do mercado mundial de cerveja é dele, né? Só que a hora que ele foi colocar essa cultura no mercado de alimentação lá da Kraft Heinz, né, não funcionou, entendeu? Porque é um mercado mais dinâmico, de novo, o mundo roda rápido, quer inovações, quer novos produtos, quer coisa orgânica, e aquele modelo de entrar nas empresas, de cortar custo e só ser mais eficiente não funciona no mundo de hoje, né? O mundo de hoje pede. Então, aquele modelo, aquela cultura é uma cultura que trava, né? É uma cultura que é muito boa para criar eficiência, mas para causar inovação é quase que inexistente. A gente ia manter tudo isso entre a gente até que ele veio a público e falou isso para o mundo inteiro, né? Que na verdade foi disruptado, ele nos causou uma certa surpresa dele ter vindo, né? Mas acho que ele quis dar o recado para o mundo dele, porque a empresa dele ficou tão grande, do grupo dele, né, ficou tão grande que talvez seja a melhor maneira dele ter dado o recado publicamente, né? Legal. Que é aquele eu me sinto um dinossauro apavorado, né? Exatamente, né? Agora ele fala que ele se sente um dinossauro que está correndo atrás, né? Legal. Então ele entendeu que é isso, né? E está fazendo as mudanças necessárias. Mas aí caiu uma ficha dizendo, pô, se ele está com um problema na cultura, imagina as outras empresas, né? Porque a gente não cansa de ver empresas tradicionais morrendo, né? Aqui no Brasil a gente viu a área de agência de propaganda, a área de mídia, a área do varejo, e não para, uma atrás da outra, sendo varridas. Por quê? Porque quando você tem a cultura que foi construída durante décadas para aquele tipo de mundo, quando você muda o mundo, aquela cultura não consegue. As pessoas continuam trabalhando do mesmo jeito, entendeu? Que no fundo é exatamente, cultura é o jeito das pessoas trabalharem. E aí caiu nossa ficha, nós fomos atrás, né, e vimos que a razão principal das empresas estabelecidas estarem perdendo espaço exatamente pela cultura que elas criaram e que elas não se adaptaram. E aí nós estudamos e demos uma proposta de como você deve olhar para a questão da cultura no mundo voltado para a tecnologia, né? Que nós fizemos uma proposta dentro do livro. Legal. E me fala uma coisa, assim, cultura ele é algo lento, né, para você se implantar e aquilo começar. E com os dias atuais cada vez mais rápido, como é que a gente vai deixar a cultura também um pouco mais acelerada, assim, para
Como é que você vê isso? É muito difícil, porque cultura tem a ver com mudar pessoas, né? Quando você muda tecnologia, muda estratégia, é fácil, né? Porque você muda a tecnologia, você compra. Ah, a inteligência artificial não está funcionando, compra outra. Ah, aquela tecnologia não está funcionando, compra outra, né? A cultura tem a ver com mudar pessoas. E mudar gente é duro, né? Não é brincadeira. Então, isso que entra. Por outro lado, se você não mudar as pessoas para trabalharem nesse mundo, para elas criarem novos estilos de comportamento, novos fundamentos, novas crenças, novos valores para atuar nesse mundo, é a mesma coisa como se você estivesse jogando tênis hoje com raquete de madeira, entendeu? Então hoje o que acontece nas empresas tradicionais é que tem muita gente jogando tênis com raquete de madeira no mundo onde todo mundo joga com raquete de grafite, que a bola vai a 1000 por hora, entendeu? Então esse é o grande problema, né? Como diz o Jeff Bezos, para o bem ou para o mal, a cultura é algo forte, que demora muito tempo para você criar, né? Mas ela é muito difícil de mudar, entendeu? Então, a não ser que você ataque ela profundamente, a empresa não se mexe, entendeu? Porque ela, na verdade, se digitaliza, né? Aliás, não tem empresa que não deixe de digitalizar, mas a transformação digital vem realmente da transformação cultural, das pessoas trabalharem de uma nova maneira, né? De um novo mindset, né? E não são todos que fazem isso, né? Então, numa transformação cultural, inevitavelmente você tem que trocar pessoas, não tem jeito, né? Com mindset mais de aprendizado, de crescimento. Por exemplo, hoje, pela velocidade do mundo que nós vivemos, da tecnologia, o conhecimento ele fica obsoleto em 6 meses, né? Então, se você não tem gente com capacidade de aprender rápido, né, aquela empresa não tem como, né? Por exemplo, você tem muita gente que faz muito bem a mesma coisa durante tempo demais, né? Que é o fixed mindset. Mas a hora que você pede para essa pessoa, ela não consegue, entendeu? Então, ela requer muito sangue, né? Quem fez esse trabalho muito bem foi a Microsoft, com o Satya Nadella, né? Que logo quando ele assumiu a Microsoft, ele atacou a cultura da Microsoft. Ele demorou 3 anos para conseguir mudar a cultura da Microsoft. Mas olha o resultado. Olha o resultado. É a maior empresa. A velha Microsoft virou a empresa mais valorizada do mundo, quando todo mundo achava que com a saída do Bill Gates e do Steve Ballmer, que a Microsoft ia se perder. Entendeu? Então ele atacou. Tanto que o C dele não é de CEO. O C dele é de culture. Né? Ele fala assim, o meu C é de culture. E ele atacou e ele sabe que ele vai ter que continuar mudando, né? Adaptando, vendo o que a tecnologia faz com as pessoas, né? Então, é fantástica, né? Por outro lado, dá muito trabalho, né? Mudar gente não é fácil. Não, é bem legal isso que você fala, porque assim, eu vivo isso na prática, na Crowd, né? Apesar da gente ser uma empresa nova, de ser plataforma, de ter uma rede de 15 mil profissionais, trabalhar de forma remota, ter várias coisas, o que faz a empresa mais crescer é quando o time aqui está muito bem alinhado com a cultura aqui, muito mais do que qualquer tecnologia ou do que a gente está oferecendo para o mercado. Quando o time está engajado e está, tipo... comprou aquela visão, aquela cultura, eles estão tá bem amarrado, as coisas parece que acontecem naturalmente, assim, sabe? Tipo, muda o sentido. E é impressionante isso, né? Ao meu ver, assim, tipo, eu fico impressionado, porque eu vivo muito esse mundo novo de ver, putz, beleza, proposta de valor, tecnologia, tem tal, não sei o quê, mas o que eu vejo que faz muita diferença ainda é o time bem sincronizado ali com aquela cultura... mesmo que inicial ainda, tipo, para dar um resultado, assim, sabe? Sim, se moldando. E, na verdade, a cultura que sempre foi algo estático, hoje ela é algo móvel, né? Você tem que construir uma cultura que vai para um certo período, né? Depois você tem que ir ajustando ela, né? E a gente, no nosso livro, a gente dá os ingredientes para fazer isso, né? Só que são poucas empresas no mundo inteiro que estão conseguindo fazer isso. Por isso que a gente viu um mundo hoje com startups, né? Famintas hoje. Por quê? Porque eles veem como a cultura dessas empresas trava as empresas e as pessoas. Então a vontade, as oportunidades são gigantes para essas empresas que já nascem com uma cultura mais dirigida, mais adequada para o mundo exponencial que nós vivemos, né? Legal. E Salib, só para encerrar, você está com uma palestra agora de liderança 4.0, né? Como que é essa palestra aí? Para quem que ela é? Conta um pouquinho dela. No Gestão da Manhã, nós identificamos algumas áreas, né, que sofreram rupturas grandes na área da gestão. A gestão, né, eu convivi com todos os grandes pensadores da gestão durante 30 anos. E
E na programação da HSM, né, eu era o responsável, sempre fui responsável por fazer a programação da HSM, eu notei que nos últimos anos, né, os últimos 10, 15 anos, a gente tinha cada vez menos professores, né, aqueles professores que construíram o pensamento gerencial como nós conhecemos. Professores de Harvard, professores de Stanford, professor de Kellogg, né? E a programação da HSM era mais voltada para a tecnologia ou jornalistas que tinham insight, né? Você pega aqui, a semana que vem vai acontecer a HSM Expo, né? Não tem um professor, nenhum, de uma grande escola. Então, assim, como se explica isso, na verdade, né? Se explica porque o mundo exponencial chegou nas universidades e as universidades não se deram conta, eles continuam agindo do mesmo jeito, eles continuam se digitalizando e não se adequando para o mundo que nós vivemos. Por exemplo, você acha que faz sentido hoje um jovem ir 5 dias por semana e ficar 5 horas por dia assistindo um professor falando numa sala de aula? Não. Não faz sentido. Agora, você acha que as escolas deixam de fazer isso? Não. E continuam fazendo do mesmo jeito. E mais, lendo os mesmos livros que sempre leram, entendeu? Então, é um descompasso enorme, né, com que é fácil. E uma dessas áreas foi a questão da liderança, porque, no fundo, como eu falei, nunca na história da gestão tantas empresas se perderam como nós vimos nos últimos 20 anos. Se você pegar a lista, eu tenho uma listinha, é um negócio assim, você olha para aquilo lá e fala assim, como é possível, né? Aliás, você olha para umas 10 empresas e fala, puta, essas empresas aqui valem um quaquilhão. Mas, peraí, elas quebraram, né? BlackBerry, Nokia, Blockbuster, Kodak, JCPenney e tantas outras, né? Então a gente viu que, na verdade, né, que no fundo essas empresas, eu acho que o branding ele é injustamente atacado, porque no fundo quem se perde são os líderes, né? Só que a marca que paga o pato, na verdade, a marca que paga o pato, né? Mas quem se perde são os líderes. E a gente viu que os líderes dessas empresas que se perderam, eles eram bons líderes, pela lista tradicional que a gente descobriu lá pela Forbes, né? Que dizia que para você ser um bom líder, você tem que saber trabalhar em equipe, você tem que inspirar, você tem que ser honesto, você tem que criar uma cultura, você tem que fazer um monte de coisa. E esses líderes faziam tudo isso, mas não conseguiram desenvolver novas habilidades para competir nesse mundo exponencial. Eles ficaram com as velhas habilidades, continuaram jogando tênis com a raquete de madeira, entendeu? Sim. Então, essa é a essência da minha palestra, 4.0, que mostra aonde as empresas se perderam, aonde os líderes se perderam e quais são as novas habilidades a serem desenvolvidas para você poder competir nesse mundo onde a tecnologia cresce muito mais rápido do que a nossa própria capacidade de compreendê-la, entendeu? Então, nós temos aí várias, né, dentro da palestra, nós temos várias novas habilidades e não param de vir, né? Por exemplo, o líder algorítmico, né? Olha que coisa, nunca numa aula de liderança se falou no líder algorítmico, né? Mas a gente está sendo movido hoje, a nossa vida é movida por algoritmos, né? O teu negócio aqui é movido por algoritmos. Só que, quando você fala o líder algoritmo, o líder hoje não é julgado mais pelo número de pessoas que ele administra na empresa. Os líderes sempre tiveram muito orgulho. Não, eu tenho debaixo de mim 10 mil pessoas, 20 mil, 100 mil, 200 mil pessoas, né? Hoje o líder é julgado por quantas plataformas e conexões que ele consegue fazer, né? Essa é a métrica que julga o líder. Então não é mais quantas pessoas você tem debaixo de você, entendeu? Então, se você não tiver essa compreensão, você fica administrando sua empresa como se tivesse em outro tempo. E foi assim que eu acabei desenvolvendo essa palestra, que tá muito legal. Já dei algumas vezes e o pessoal gostou bastante. Pô, que bacana. E se você tivesse que dar uma dica para um empreendedor ou empresário atual, qual que seria essa dica? Olha, eu acho que estudem seu produto, estudem, né, muito o seu mercado, estudem essas mudanças, né? Eu acho que principalmente a nova geração entende muito das novas tecnologias, elas assimilam muito bem essa tecnologia, mas prestem muito bem atenção na gestão, né? Preste atenção em modelos de negócios, preste atenção nas suas habilidades como líder, né? Principalmente você jovem que não tem a menor noção do que é ser um líder, né? Preste atenção no que é a cultura organizacional, que é o que faz a engrenagem funcionar. Porque sem uma cultura, o motor não funciona, entendeu? Então tudo é isso, né? Tanto que a gente vê muito essas empresas de bilhões, né? Uber, Airbnb e tal, né? Mas para cada uma dessas você tem aí centenas de milhares de fracassos, né? E às vezes o fracasso acontece pela falta de conhecimento de gestão.
e que não é a gestão que foi criada, é uma gestão que está sendo reescrita, que é aí que nós entramos. A gestão tradicional ela continua sendo ensinada nas escolas, porque senão as escolas já não estariam mais fazendo com que os seus alunos viessem 5 dias por semana ter 5 horas de aula. Sim. Elas estariam falando assim, olha, você vem na escola 2 ou 3 vezes por semana, o resto você vai para a rua e vai fazer projetos, né? Eu vou te dar um projeto baseado em plataformas, você vai para a rua e você vai ser avaliado para fazer isso, né? E não mais em fazer provinha, entendeu? Então, só que você acha, quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Vai demorar muito, tem muito chão, né? Salib, obrigado aí. Sempre um prazer conversar com você. Prazer. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal.